não bastando um filho, ela fica grávida de gêmeos. de gêmeos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? A gente segue com mais um vídeo da nossa série. A gente vai falar hoje sobre o capítulo 24 e 25 de Gênesis. Então, só para relembrar um pouquinho o que aconteceu ontem, Sara, a esposa de Abraão, tinha morrido e Abraão conseguiu um local para enterrar ela. Sim. No capítulo 24, já começa falando que Abraão também estava muito velho e que ele queria arrumar uma esposa para o seu filho Isaac. Aí o que aconteceu? Ele chamou o cara, um dos seus servos mais importantes, e falou: olha, vai lá na terra de onde a gente saiu, na terra dos meus pais, dos meus parentes, e consegue uma esposa para o meu filho Isaac. E fez ele jurar que ele ia conseguir uma esposa de lá, né? Que não fosse da terra onde eles estavam no momento, mas que fosse da terra de onde eles vieram. De onde eles saíram. E aí o funcionário falou, né? Mas e se ela não quiser vir? Eu faço o quê? Eu levo o Isaac de volta? Aí ele falou, não. Se ela não quiser vir, você não precisa levar Isaac. Você tá livre, não precisa mais trabalhar para mim. Isso aí. E aí, assim foi, né? Partiu o empregado de Abraão, partiu junto com outros empregados, com um camelo, né? E eles foram rumo à terra que Abraão tinha saído. Chegando lá, ele chegou numa fonte, que essa fonte era o local onde as mulheres iam buscar água no final do dia. Chegou lá e falou, ó, Javé, meu Deus, eu preciso arrumar uma esposa para Isaac. Então, ele rezou e pediu a Deus para dar um sinal para ele. E aí mostrar, né, para ele, para mostrar quem seria essa pessoa. Aí ele pediu, ó, eu vou pedir para a pessoa para ela me dar água para beber. Aí a mulher vai ter que me dar água de beber e vai ter que oferecer para os camelos também, para poder saciar a sede dos camelos. Nisso ele ia começar a perceber se a pessoa era uma pessoa boa, se ia cuidar bem do senhor dele, né, que no caso seria Isaac. Então assim, se a mulher correspondesse, ele iria entender aquilo como um sinal de que seria uma boa mulher para Isaac, no caso. E até que quando ele terminou de falar, nem terminou de falar, né? Ele mal tinha terminado de falar. Aparece Rebeca. E Rebeca vai até a fonte, enche, né? Quando ela estava saindo, ele pediu um pouco de água e Rebeca falou exatamente o que ele tinha pedido. Ela ofereceu, deu água para ele beber e depois falou que ia encher de novo para levar para os camelos. Naquele momento ele entendeu que Rebeca seria a mulher ideal, né? Sim, aí ele, logo de cara, ele se espanta até com a situação, porque foi exatamente como ele tinha pedido. Sim. E aí fala, olha, e aí explica para ela que ela seria a esposa de Isaac. E aí ela se assusta e sai correndo. Sai correndo para a casa dela, chega lá, topa a mãe e o irmão, e aí fala para eles o que aconteceu, né? Explica que ela ia ser esposa de Isaac. Nisso, o irmão dela volta correndo para ver atrás do servo, para né? ver se eles estavam na fonte mesmo. E aí lá o servo explica para o irmão tudo o que aconteceu desde lá do início e explica para ele e ele tem a confirmação. Aí ele leva os servos e os camelos até a casa de Rebeca. Lá eles conversam, é explicada a situação toda de novo. Então foi muito bem conversado para ver se realmente estava todo mundo de acordo. Isso aí. E aí, realmente, estava todo mundo de acordo. Inclusive, Rebeca decide ir e ela parte junto com os servos de volta para a terra em que Isaac estava. E aí, já no finalzinho do capítulo, quando eles estão chegando, ela vê Isaac de longe. E aí ela pergunta quem era ele. E aí o servo fala que era Isaac, que ia ser o esposo dela. E Isaac também vê a comitiva de camelos chegando. E aí termina o capítulo dizendo que Isaac recebeu ela na sua tenda e tomou ela como esposa. É importante a gente lembrar aqui que no momento em que ela pergunta quem era aquele homem e eles respondem que era Isaac, na Bíblia fala que ela coloca o véu.
Aí a gente já começa a perceber a importância do véu desde a antiguidade, né? O véu era como se fosse um símbolo de pureza, de resguardo. Então, ela já sabendo que seria esposa de Isaac, tem o ato de colocar o véu como uma simbologia de pureza mesmo, de se guardar para ele, né? Então, isso é importante frisar, porque mais para frente, talvez no decorrer da Bíblia, a gente vai ouvir falar mais sobre o véu. E já nesse início, né, ele aparece. E aí, assim, eu acho que ao longo dessa nossa jornada, foi a primeira vez que se diz esposa, assim, de um casamento, né? Isso. Antes, não tinha tido uma cerimônia dessa forma, né? De receber dentro da sua tenda. Eu achei bacana pra caramba isso, porque é uma confirmação também de Deus para ele, e de Deus para Abraão também, porque garantiu a Abraão que iria trazer a mulher para Isaac. Isso aí. Aí a gente vai para o capítulo 25. No capítulo 25 diz que depois que Sara morreu, Abraão teve outros filhos, e acabou que esses outros filhos eles não foram tão importantes quanto Isaac. Então, logo que eles nasceram, eles partiram para outras terras, né? E todos os bens, tudo que Abraão possuía foi passado para Isaac. Aí depois Abraão morre, e aí é bacana que ele é enterrado junto de Sara. Uhum. Né? Então, se a gente viu anteriormente que passou um capítulo inteiro buscando um local para enterrar Sara, agora a gente entende a importância disso, que também seria o local em que ia enterrar Abraão. E que Isaac iria morar, né? Isso aí. Porque Isaac é quem fica no local ali onde os pais estão, né? Uhum. E é legal que esse local também é representado por um poço. E aí esse poço que quer dizer o vigor, né, do lugar, a água que representa a vida, né, a fertilidade. E aí assim se dá. Isaac fica ali, e depois de falar disso, do local que Isaac ficou, já vem falando sobre os filhos de Ismael. Ismael também era filho de Abraão, só que era um filho junto com Agar, que era a serva de Sara. Isso aí. E fala dos 12 filhos de Ismael. E aí depois vem dizer que esses 12 filhos vão assumir 12 tribos. Então, dá essa passagem sobre a história de Ismael, porque Ismael também é importante. Não só Isaac, mas Ismael também é importante porque tinha sido abençoado por Deus. E aí vem falando sobre as descendências. Abraão deu origem a Isaac, e Isaac se casou com Rebeca, que acho que a gente não falou, mas Rebeca, ela era neta de um irmão de Abraão. Isso. Então, também era da família. Então, a vontade de Abraão estava sendo realizada. Isso aí. E aí, quando Rebeca e Isaac se unem, eles não podem ter filhos, porque Rebeca era estéril. E aí, mais uma vez, a descendência de Abraão, no caso Isaac, ele se prostra diante de Deus para pedir que ela tenha um filho, para que dê continuidade na descendência, né? E Deus concede. Atende, né? Porque desde o início a gente vê que Abraão, Isaac, os filhos, essa descendência seria próspera. Seria numerosa. Deus disse isso desde o começo. E aí, mesmo sendo uma pessoa infértil, ele se prostra diante de Deus, na humildade, pede, e o Senhor atende. E aí, não bastando um filho, ela fica grávida de gêmeos. Né? E aí, é legal que assim, eles pediram para que desse continuidade à geração. E aí Deus vem com uma obra a mais, né? No caso, dando 2 filhos. Só que ele ainda fala que os 2 filhos brigavam dentro da barriga. No caso, havia uma disputa entre eles para ver quem seria o principal, quem seria o primogênito, quem que ia ser
que ia receber as bênçãos de Deus, as bênçãos do seu pai, né? E aí das duas crianças nascem Esaú e Jacó. Esaú, ele nasce primeiro, na Bíblia fala que ele era forte, né? Robusto, e Jacó nasce segurando o calcanhar de Esaú. Então aí a gente, depois, quando eles crescem, Esaú ele vira um guerreiro, e aí fala na Bíblia que Isaac preferia Esaú. Isaac ele preferia Esaú, ele gostava mais do filho mais velho. Preferia Jacó. Rebeca gostava mais de Jacó. Jacó era mais tranquilo, ficava ali na tenda, acho que era meio preguiçoso. Então, e aí termina o capítulo dizendo uma das partes assim que você fica até meio pensando o que vai acontecer com Jacó, né? Porque a gente sempre fala a descendência de Abraão é Abraão, Isaac e Jacó. Só que desde sempre que a gente começou a ler a Bíblia, o primogênito era o mais importante, né? Tanto que nas descendências anteriores falava-se o nome do primogênito e depois teve mais filhos. Só que dessa vez, tendo Esaú e Jacó, Esaú, ele depois de uma batalha, ele chega cansado. E aí Jacó tá lá e fala, eu te dou de comida. Mas eu quero ser o primogênito. Jacó, nesse ponto, ele já é mais esperto. Ele falou assim, eu te dou, mas me dá aí que eu quero ser o primogênito. E aí Esaú, no seu instinto, não, eu tô morrendo de fome, eu quero comer. Tudo bem, não vai me fazer falta não ser o primogênito. E eu acho que aí tá um dos grandes erros, né? Eles brigaram desde o ventre para chegar num momento desse e ele vender ou dar a sua primogenitura para Jacó. E a gente tão vai fácil ver, assim, né? E aí a gente vai ver depois qual a influência disso nos próximos capítulos, porque depois a gente vai ver que Jacó ainda faz algumas outras coisas para poder garantir essa primogenitura. Exatamente. Então, se você quer saber junto com a gente o que vai acontecer com Esaú e com Jacó, continue assistindo esses vídeos, já curte aqui, se inscreve no canal para não perder nada, tá bom? Fique com Deus e até a próxima!